Oi, oi, tudo bem com vocês? Tô passando aqui fora da minha skin de cake designer, de confeiteira, de quem trabalha na cozinha, convental, pra mostrar esse vídeo pra vocês. Eu costumo fazer, vocês vão ver que eu fui explicando já ao longo do vídeo, mas eu costumo fazer alguns projetos de bolo. E como eu não tenho dom para desenho, eu faço esses projetos no Canva. Eles são projetos virtuais, são para a pessoa ter uma noção de como vai ficar o bolo delas. Eu explico um pouco mais já no vídeo, então não vou ficar repetindo isso aqui. Mas queria, né, vir aqui mostrar a minha cara, porque vocês vão ouvir a minha voz e vocês vão ver a minha tela gravada nesse vídeo. Se vocês acharem legal, deixa aqui o like, se inscreva no canal. Eu sei que eu tô bem parada por aqui, mas eu pretendo gravar mais vídeos aí sobre essa vida de empreendedora na confeitaria, principalmente como cake designer, né, que trabalha com pasta americana. Quero postar muitos vídeos de modelagens, ensinando a fazer na prática. E vários vídeos também sobre decisões que a gente precisa tomar no dia a dia, no negócio, sobre as planilhas que eu uso, a forma que eu me organizo, como eu faço meus cardápios. Então, espero que isso não fique só na vontade, mas assista esse vídeo, acho que tá bem detalhado. É um vídeo grande, né? Mas eu acho que mostra bem ali o que eu uso no Canva para fazer esses projetos de bolo. E avalia antes, eu falo isso no vídeo, né? Avalia antes se vale a pena você implementar isso. A minha sugestão é que, a não ser que você faça bolos muito grandes, muito detalhados, que você cobre pelos projetos ou que tenha alguma forma de incluir esse valor nos seus custos, porque se você tiver 3 encomendas por semana, você vai conseguir fazer o projeto de todas. Mas no dia que você tiver 10, 20 encomendas por semana, que é o nosso caso aqui, é impossível fazer projeto de todos. E tem alguns bolos que são tão pequenininhos que não valeria a pena, né? Pelo preço final mesmo e o tempo que a gente acaba gastando. É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, ou se quiserem aí o arquivo que eu menciono no vídeo, deixe um comentário aqui que eu vou voltar aqui de vez em quando para responder vocês, tá bom? Beijo, muito obrigada por assistir. Eu costumo fazer alguns projetos de bolo para alguns clientes do Navila, que é uma empresa de decoração e buffet que eu trabalho já há bastante tempo. E de vez em quando os clientes deles pedem um projeto para ter uma noção de como vai ser o bolo, e eles já fazem o projeto da decoração, e então às vezes não tem como fugir disso. É, Na minha empresa, para os nossos clientes finais, a gente não costuma fazer projeto de bolo. Claro que essa possibilidade existe, só que ela tem um custo, né? A gente faz entre 10 e 20 pedidos por semana e seria inviável fazer projeto para todos esses pedidos. Alguns são bolos muito pequenos, né? Não tem como, muitas vezes. Então, é interessante avaliar o custo disso em termos de tempo, né? Principalmente, e se dá para encaixar isso na rotina. Aqui, como são poucos os projetos, é no máximo um projeto por semana que é pedido, a gente faz, principalmente para os clientes que são mais detalhistas e fazem questão de ver, né, um projeto, e o bolo, querendo ou não, é a peça principal ali na mesa, né, o que chama mais atenção, é com que a gente tira as fotos, enfim. É, e aí eu resolvi mostrar para vocês como que eu faço os meus projetos, porque toda vez que eu posto, eu vejo que vocês acham interessante, né? E para os confeiteiros em si pode ser interessante. Eu não sou boa com desenho, nunca fui, e já fiz alguns esboços desenhado à mão, e assim, não fica muito bom. O que é mais detalhado, hoje, por exemplo, eu vou fazer um projeto baseado em um arquivo aqui, no tema que é Mickey e Minnie. Então, se eu fizesse esse projeto à mão, eu não ia desenhar o Mickey e a Minnie, eu ia fazer um círculo e falar, aqui vai o Mickey. Né? Então, apesar de conseguir fazer modelagens, eu não consigo desenhar. E aí eu achei essa solução de fazer pelo Canva, que é um aplicativo bem prático para quem não é designer, né, que nem eu, e não tem experiência em edição avançada. Então, ele é fácil de mexer, ele é bem intuitivo, quanto mais a gente mexe, melhor a gente fica, né? Então, vou mostrar aqui para vocês como que eu faço. Para começar, há muito tempo atrás, eu já criei essas bases aqui para os bolos. Geralmente, os projetos são de 1 ou 2 andares, então já criei isso aqui. E eu fui fazendo isso aqui, ó, um a um. Quem quiser esse arquivo, pode me chamar que eu envio para vocês, porque eu não vou nem explicar como que faz, porque foi um pouco complexo, quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês nesse aqui, ó. Vou duplicar para eu não perder e vou destrinchar isso aqui, ó. Tem algumas figuras aqui agrupadas,
aqui também agrupado. Então aqui, ó, eu peguei um círculo, um retângulo, aí tem outro retângulo aqui para fazer o contorno lateral, outro círculo, e aí eu fui montando esses bolos assim, porque eu tinha uma altura específica que eu queria, ó, tá vendo? Círculo da base. Então esse arquivo aqui, ele já está pronto, eu só copio ele e vou fazendo, mas realmente ele é um pouquinho mais complexo de fazer. Eu procurei assim, cilindros que eu conseguisse esticar, aumentar e diminuir, mas não consegui encontrar prontos aqui, né, no Canva. Então a gente pode procurar. E eu não achei nenhum que fosse ideal, porque muitos são assim, não tem um contorno, que é essencial, né? Se eu for colocar esse bolo branco, eu preciso de um contorno. Outros são até interessantes, mas olha, esse aqui, por exemplo. Só que ele não está no ângulo que eu preciso para fazer um projeto aqui, e ele também não tem como esticar, colocar ele mais alto ou mais baixo. Ele tem essa proporção fixa. Então aqui tem várias opções, mas eu preferi fazer assim do zero porque eu não achei nenhum aqui que fosse me atender para todos os pedidos. Ó, então eu fiz isso aqui na mão. E se alguém quiser pode me pedir pelos comentários, pelo direct, que eu envio para vocês esse arquivo base. O bolo de hoje é um bolo de 2 andares, então eu já até fiz aqui uma cópia, eu sempre pego essa base, duplico aqui, né, e faço a partir dele para não perder esse arquivo. Então, aqui eu tenho alguns projetos que eu fiz, esse aqui foi da semana passada, esse aqui já tem mais tempo também. E vocês podem ver que tem algumas limitações. Aqui, por exemplo, eu coloquei esse xadrez e o xadrez ele não tá tampando aqui totalmente, beiradinha. Só que isso aqui é para o cliente ter uma noção de como vai ficar o projeto. Então eu não sou perfeccionista nisso, sabe? Eu faço de acordo com o que é possível e isso aqui para mim é suficiente. E para os clientes geralmente também é. Então vamos pegar aqui a nossa base. A gente tem aqui desse outro lado o arquivo que eu recebi, que eu recebo, que o pessoal faz o projeto virtual aqui da decoração, com todos os elementos que vão entrar. Tem também o convite, que é sempre uma boa base para fazer o bolo. A paleta de cores, que é muito importante. E aqui eles usaram a fonte Disney. Se eu não tivesse essa fonte, eu poderia usar ela imprimindo esse arquivo aqui e cortando com um bisturi na pasta americana, para ficar igual. Mas eu tenho um molde de silicone que é exatamente isso aqui. Então, eu consigo usar a fonte da Disney, né? Aí, eu começo aqui, ó, fazendo um print screen e eu pego a paleta de cores. Eu pego só um pedacinho, porque eu gosto de colocar ela aqui do lado, ó. Vou virar 90 graus e coloco ela aqui no cantinho do meu arquivo, porque assim fica bem mais fácil de eu pegar essas cores aqui com conta-gotas toda vez que eu precisar. Outras coisas que são interessantes nesse projeto aqui por exemplo, o cenário de praia. Aqui eu consigo ver que vão ser usadas algumas estampas, essa aqui é de listras lilás, essa aqui de um quadriculado rosa e branco. Tem o elemento aqui do sol, tem os elementos aqui de coqueiros, prancha de surf. Nos personagens a gente vê aqui um radinho no Mickey. Deixa eu ampliar um pouquinho isso aqui, né? Para vocês conseguirem enxergar bem. O Pluto aqui está carregando um baldinho, tem conchas, os personagens estão de roupa de praia, boné, um radinho, tem um caranguejo aqui, sorvete. Então, isso tudo são elementos que eu posso usar. Aqui um óculos de sol, tem uma gaivota. Então, todos esses elementos eu posso usar para fazer o projeto do bolo, porque vai combinar aqui com o projeto da decoração que eu já recebi. Então, alguns elementos que eu gosto de usar, eu tento não colocar todos os elementos muito complexos, porque é um bolo de 2 andares, eu trabalho com um preço fixo, geralmente, para os clientes que são de decoração. Então, eu evito de ficar fazendo um bolo complexo demais que eu teria que cobrar acréscimo. Às vezes o cliente pode pedir, e aí diretamente com eles a gente consegue fazer essa cobrança extra e colocar mais elementos, mais detalhes, mas como eu estou partindo aqui apenas do projeto, eu vou fazer um valor base aqui, que é o que a gente já costuma trabalhar. E aí isso aqui vai incluir 1 a 2 modelagens complexas e o resto dos elementos tem que ser mais simples. O que eu pensei aqui, que foi exatamente o que eu pensei nesse bolo aqui também. Eu pensei de fazer um cenário, que pode ser o cenário de praia que a gente tem no convite,
E pensei de colocar no segundo andar aqui alguma dessas estampas. Eu gosto mais de fazer, quando tem essa opção, né? O listrado, porque eu consigo fazer direto com a pasta americana ou pintado, e fica bem legal. Esse listrado aqui, ele parece ter um efeito meio aquarelado, então pode ser que fique bem interessante se eu fizer ele aqui nesse bolo pintado. Então, aqui eu tenho duas opções. Eu posso procurar aqui nos arquivos que eu recebi essa estampa. Ó, aqui tem um painel. Pode ser que não tenha dentro dos arquivos, mas eu tenho aqui, ó. Já vou começar abrindo. O sol, o Mickey, que provavelmente eu vou colocar no projeto. Eu vou precisar também da Minnie, que ali tá junto com a Margarida. Eu vou ter que cortar ela aqui de alguma forma para conseguir usar essa imagem. Aqui também. Ai, que bonitinho. Drinkzinho de coco, sorvete. Apesar de não estar explicitamente no projeto, isso são coisas que eu já tenho em mente para colocar no bolo. Ah, que fofo. Aí o Mickey, bem do jeitinho que tá lá. O Pateta. Esses todos foram usados no convite, né? A boia também é um elemento muito bom, porque dá um charme no bolo e deixa ele mais detalhado e é muito simples de fazer. Ó, o baldinho também com areia. Tá, então eu não tenho o arquivo das listras, mas eu consigo pegar ele aqui. Só eu consigo pegar aqui, ó, dessa imagem, ou então eu posso procurar aqui também. Então, listras verticais lilás. Olha, não tá exatamente o mesmo tom, mas no Canva geralmente a gente consegue mudar o tom das imagens, a não ser que seja assim uma imagem mais estilo foto. Então, ó, consigo buscar exatamente esse tom aqui. Só que essas listras, elas estão muito juntas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui o meu arquivo para ficar listras menores. E aí eu consigo cortar aqui do tamanho que eu preciso. E aí, é o que eu falei para vocês. Tá faltando um pedaço aqui embaixo, tá faltando uma beiradinha aqui em cima. Eu não me preocupo com esse tipo de coisa, porque esse é um projeto para a pessoa ter uma noção de como que vai ficar o bolo dela. Então, eu não vou me preocupar com isso, não. Aí, outra opção aqui, só para mostrar para vocês, se eu não quisesse pegar ou se eu não achasse um arquivo pronto no Canva que me atendesse, eu posso dar um zoom aqui no meu projeto. Tá um pouco pesado esse arquivo, né? Ó, ele tá carregando por pedaços. Olha, como ele tem várias camadas. Então, eu posso dar um zoom maior aqui. Projeto. E aí eu consigo pegar aqui com a minha tecla do print screen um pedaço aqui. Não, deixa eu fazer de novo. Mais para baixo, para não pegar o sol. Que resolva o meu problema ali. Ai, de novo. Só por garantia, porque é um bolo alto, né? E aí ele já vai para eu colar, já vai para a área de transferência. E aí assim, olha, já dá esse efeito aquarelado, fica mais fiel ainda ao que a gente tem no projeto de decoração. Ó, se eu quisesse, né, deixar um pouquinho melhor, eu posso aqui, ó, alinhar isso aqui. E aí eu posso ir completando aqui, ó, para dar essa sensação de que não tá faltando um pedaço. Mas eu, sinceramente, acho bobagem, no meu caso, fazer isso, porque realmente é algo para a pessoa ter uma noção de como vai ser o bolo. Então, não faço questão de que seja perfeito, não. Vou fazer aqui só para mostrar para vocês que dá para melhorar aqui só transpondo
a imagem várias vezes. Mas isso aqui nem vale a pena. Então aqui, ó, consigo sim deixar essa sensação de complemento. Gente, eu acho que isso gasta um tempo muito precioso e acaba não fazendo tanta diferença pro objetivo final. Vou deixar assim, de qualquer forma. Aí, aqui embaixo, eu quero um cenário de praia no estilo do que tá no convite. Só que no convite, deixa eu diminuir o zoom. Só que no convite, ele tá tampado aqui pelos escritos, então eu não vou conseguir pegar a praia que está ali no fundo. Então eu vou procurar essa ideia desse cenário aqui no Canva mesmo. E são muitas imagens. Eu pago o Premium. E aí, ó, todas essas primeiras imagens aqui que tem esse ícone são do Premium. Então, nem se você não paga o Premium, provavelmente você não vai ter acesso a todas as imagens possíveis, imagináveis. Olha aqui o que eu achei. Exatamente a imagem do convite. Olha, as gaivotinhas aqui, é exatamente a imagem do convite. Ó, a gaivota aqui, tá vendo? Tem essa luz aqui. Então, perfeito. Assim facilita bem a minha vida. E aí, vou colocar ela aqui nesse bolo. Vou fazer exatamente essa imagem. Eu poderia, nesse caso aqui, colocar ela, por exemplo, fazer ela pintada no bolo. Para quem aí tem o dom artístico da pintura, e tempo e prática, né, para fazer isso com agilidade, é uma opção fazer esse bolo pintado, fica bem bonito. E aí aqui a areia, para dar uma sensação de continuidade, eu tenho exatamente, ó, essa partezinha aqui que é um círculo da base. E aí eu consigo alterar a cor desse círculo para dar uma sensação de continuidade aqui neste caso. Ó, tá vendo? Ainda tem aqui uma beiradinha aí, ó. E a mesma coisa eu consigo fazer aqui em cima. Eu posso fazer esse círculo e a parte de cima aqui como se fosse uma continuidade do céu. Até porque eu vou cobrir esse bolo, provavelmente de azul, e depois fazer a faixa de areia aqui embaixo, né? Então eu consigo aqui, ó. Ai, não tô conseguindo pegar. Deixa eu tirar da frente um pouquinho. Pegar esse quadrado. E aí vou colocar aqui a mesma cor. Que aí dá uma leve sensação aqui de continuidade. Vou diminuir só um pouquinho. Porque eu quero que apareça a linha lateral do bolo. Quando está muito difícil de ficar preciso, facilita muito quando a gente dá um zoom. Tá vendo que aqui está tampando a linha lateral? Não quero que tampe, eu quero que ela apareça. Pequenos detalhes. Então aí a gente tem uma certa sensação de continuidade aí. Ó, posso até diminuir mais aqui, para aparecer a linha de cima também. E aí, aqui é o que eu quero como base. E aqui eu posso fazer também mais ou menos essa cor da areia. E aqui nessa areia eu ainda posso fazer uns furinhos para dar essa sensação de ser areia mesmo. Depois eu vou mostrar o bolo pronto para vocês. Esse bolo é para domingo, então vai demorar um pouquinho. Aqui no topo, o que eu pensei de fazer foi a Minnie ou o Mickey, que são os principais aí desse projeto. E eu também vou colocar a vela número 2, ou então posso fazer o escrito no bolo. Acho que nesse caso aqui, eu vou fazer o escrito no bolo e colocar uma vela simples. E aí eu posso pegar aqui, desse arquivo, esse nome aqui que já está pronto. Para colocar. Aí eu copiei e colei. Aqui tem um removedor de fundo, que trabalha muito bem no Canva. E aí eu já consigo colocar isso aqui. Como isso aqui vai estar listrado de lilás, o escrito está roxo em cima, eu posso fazer uma plaquinha com isso aqui. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, um círculo. Ó, pode ser até nesse estilo assim. Ah, esse não tem a frente branca, é só um círculo mesmo. Deixa eu ver. Também. Bom, vamos do jeito mais difícil então.
Aqui vou colocar por fora esse contorno rosa. E aí vou ter que pegar outro círculo aqui que não seja vazado. E aí pode ser até do próprio... Cadê? Aqui no Canva a gente já tem algumas formas que são padrão. E dá para escrever nelas, inclusive. Não é o caso, não. Não vou escrever nada, não. Vou só colocar ela branca aqui para fazer um fundo. Então, aqui tá tudo na frente, né? Eu clico aqui em posição e coloco para trás até chegar onde eu quero. Posição, para trás. E aí esse aqui vai ficar na frente do círculo. Ó. Que é uma plaquinha que eu vou fazer dupla. Ixi. Vou jogar esse aqui pra frente para facilitar. Tá até grande. Pronto. E aí o nome vai vir aqui nessa plaquinha. E aí eu preciso ajustar o tamanho. Oh. Só que para isso eu vou agrupar de uma vez, porque aí eu consigo mexer tudo junto. Então eu vou colocar esse nome aqui. E aqui do lado eu posso colocar elementos de praia também. Pode ser a prancha, pode ser baldinho, pode ser um caranguejo, boia. Acho que eu vou pôr uma boia. E aí venho aqui no Canva. Como no meu arquivo não tem a boia, né, que eles estão usando, eu estou em formas aqui, eu quero imagens. E aí todo o estilo do projeto é meio aquarelado. Então eu posso ver aqui se tá em fotos, né? Eu quero elementos gráficos. Olha só que lindas. E eu tento pegar alguma que já combine mais ou menos com a identidade visual. Aqui já tá mudando o tema, né? Tá pegando mais a questão da aquarela. Eu queria uma boiazinha em pé. Acho que aqui com esse aquarela não vai achar. Então vamos só por boia. Olha, pode ser nesse estilo aqui. Ah, uma coisa legal do Canva é que quando você gosta de uma imagem e clica nela, aparecem as recomendações mágicas, que são imagens do mesmo estilo, mais ou menos do mesmo tema, e costumam ser muito boas. Vou colocar essa mesmo, só que eu tô achando a cor dela muito forte. E aí eu posso aplicar aqui um filtro. Por exemplo, olha só, esse aqui já combina mais. Então aqui, olha, eu posso colocar uma boia dessa. Posso até pegar alguma outra aqui. Ah, poderia ser um drinkzinho de coco, que nem a Minnie tava tomando aquela outra imagem. Olha, tipo esse aqui. Ah, esse aqui tá melhor. Pequeno, né, gente? Quero uma coisa mais proporcional. Não é que tenha que ser tudo proporcional num bolo, não. Mas algumas coisas ficam até esquisitas se a gente não faz proporcional. Eu tenho um molde de castelinho de areia. Quer dizer, é um molde de castelo, né? Eu faço ele de areia por minha conta. Que é muito fácil de usar. É um molde de silicone. Então, vou colocar esse castelinho aqui. Porque isso é uma coisa que eu consigo fazer bem fácil. E aqui, vou colocar ainda um caranguejo. Vou pôr esse aqui que tá no estilo de aquarela também. Aqui desse lado. E aqui no meio vai ser a modelagem do Mickey. Posso pôr umas pranchas também. Esse aqui tá legal. Não gostei muito da cor, mas olha só, é um arquivo que eu consigo mudar a cor. Então, vou colocar... Acho que vou colocar o mesmo rosa ali. Nossa, ficou muito apagado, né? Preciso de um rosa um pouco mais vivo pra ele ficar legal.
E aqui, ó, de novo, vem em posição para trás. E aí já manda a prancha ali para trás do caranguejo. Trazer ele mais para cá um pouquinho. E aí eu já tenho o arquivo aqui. Ah, o sol. O sol é um ótimo elemento, porque ele é fácil de fazer. E ele dá um charme muito legal. Tem tudo a ver com o tema. Acho que vale a pena colocar. Aqui de novo, colei, removo o fundo. Ajusto o tamanho. E aí esse sol eu posso pôr ou aqui. E aí trago tudo pra cá. Fica equilibrado. Ou posso colocar ele aqui também. Vamos ver. Vou deixar aqui por enquanto. Deixa eu dar uma conferida aqui nos arquivos para ver se eu não vou conseguir mesmo a mini sozinha. Parece que não. Então aqui eu já usei. Esse aqui eu vou precisar. De novo, removedor de fundo. Quando o fundo é branco, então, maravilhoso. Às vezes acontece isso aqui, ó. Deixa transparente a mão dele, tá vendo? Ó, porque ela é branca também. E aí eu consigo corrigir isso aqui, ó, restaurando as partes que não eram para sumir. Eu acho que são só essas, né? Aí, o que eu faço aqui mesmo? Só fechar. Pronto, já corrigi o problema. Então, vem o Mickey aqui. Geralmente eu não faria ele segurando o rádio, nem a prancha, não. Eu posso até procurar na internet aqui, Mickey Praia Aquarela, para ver se eu acho esse arquivo que seja parecido ali com esse que está sendo usado. Mas geralmente esses arquivos, eles são, aqui ó, é exatamente esse kit. Tá vendo? Eles geralmente são pagos. E aí vem algumas imagens, mas nem sempre vai ter exatamente o que eu quero. Parece que aqui nem teria, no caso. Olha que lindo, gente. Ai, eu fico enlouquecida com esses kits digitais. Pra quê? Eu não sei. Aqui, ó, a mini, do jeito que eu preciso. Então aqui eu não vou ter o Mickey, mas talvez eu consiga pegar a mini aqui. Olha, é um kit pago. Aqui, de qualquer forma, tá pegando algumas partes aqui que eu não quero. Então, vou usar aquela lá mesmo, vai ficar meio esquisito, mas vai dar pra dar uma ideia, né? Mas olha, é muito lindo. São muito lindos os kits. Eu tenho vontade de comprar todos. E eu compro, tá? Eu tenho vários, inclusive. Então, o Mickey aqui. E aí, vamos pegar a Minnie aqui, no arquivo que eu já recebi. Que tá, que tá grudada na margarida. Aqui a gente vai ter que... Ai, apareceu uma coisa na frente. A gente vai ter que fazer um pequeno milagre. Dá pra apagar a margarida lá no Canva. Não é o ideal, porque a Minnie vai ficar sem braço, sem mão. Mas tudo bem. Aqui na hora de remover o fundo, ele vai deixar a margarida. Deixa eu diminuir isso já. Aqui no caso eu vou pôr a Minnie sentadinha. Não acho que vale a pena pôr em pé nesse caso, não. Vai ficar muito alta. Então eu coloco ela assim meio no meio do caminho. E aí a pessoa entende lá o que eu tô querendo dizer. Eu vou abrir o removedor de fundo e em vez de restaurar eu vou apagar. E aí eu vou tentar aqui, ó, apagar um pouco aqui da margarida. Opa, essa flor aqui que é dela. Gente, sem muito preciosismo. Esse braço aqui. Consigo diminuir o meu pincel para tirar mais um pouquinho aqui. Mas assim, só vai até onde compensa, sabe? Olha. Porque senão a gente fica gastando muito tempo com coisa que não compensa. Ó, essa é a minha ideia para esse bolo.
Acho que o sol vai ficar mais legal aqui, né? Que tá meio que um vazio. E é isso. Aí, deixa eu ver se eu acho aqui uma vela do jeito que eu costumo colocar. Vela. Aniversário, gente. Isso aqui. Eu tenho umas velinhas assim que são compridinhas, bem assim. E aí, ou eu coloco a vela com a idade, que no caso seria o número 2, ou então eu coloco uma velinha comprida para acender para cantar o parabéns. Esse círculozinho aqui é um círculo que eu costumo fazer de isopor. E aí eu posso até colocar de areia também, como se ela estivesse sentada na areia. E é isso. Tá pronto o projeto. Eu gosto de alterar essa cor aqui para ficar combinando. E aí aqui tem a logo do Navila, isso tudo é opcional, né? Eu gosto de pôr a minha logo também. E aí aqui eu posso compartilhar, e aí eu posso baixar o arquivo PNG mesmo, e vou colocar só a página atual. Vou baixar para vocês verem, mas eu não costumo fazer isso não. O que eu faço é um print screen aqui. Ah, isso aqui vai me atrapalhar, ó. O que eu faço é um print screen, porque é mais rápido. E aí ele já vai para a área, e eu já consigo enviar lá para o pessoal. Deixa eu ver aqui, festa 3, pediu para voltar pro bolo de um andar. Vamos ver qual que é a festa 3. Eu espero que não seja essa que eu acabei de fazer. Festa 2. Cadê? Festa 3. Tá. Não é o projeto que eu fiz agora, não. Aí eu tinha tirado um print screen e eu colo ele aqui e envio. Aí o pessoal manda esse projeto para cliente, que no caso aqui é a cliente Letícia. Não, mentira. Uai. Ah, de domingo. Domingo. Fernanda. E aí eles enviam para ela e eu fico aguardando para saber se foi aprovado o projeto ou se a pessoa quer que altere alguma coisa. E aí, se ela quiser que altere, eu volto aqui, mexo no projeto de novo. Então, por isso ele fica aqui. O Canva ele salva tudo automaticamente, então eu posso fechar isso aqui, se for o caso, vou deixar aberto porque vai que precisa de alteração, né? E é isso. Espero que vocês tenham entendido e que tenha sido proveitoso esse vídeo super longo. Gente, do nada fechou tudo. Que beleza, hein? Qualquer dúvida que vocês tenham, e se alguém quiser esse arquivo base aqui já com os bolos, é só me mandar uma mensagem aqui, ou deixar um comentário, que eu mando para vocês esse arquivo. Vou mostrar aqui brevemente para vocês também as outras coisas que estão abertas, que é planilhas com os pedidos. Eu faço o controle de todos os pedidos aqui. A gente tem o lançamento financeiro, que é muito bom para fazer o controle. Ele tem aqui um arquivo que vai consolidando tudo. Esse arquivo aqui que mostra até o valor por semana que a gente está fazendo. Aqui tem as saídas também, só que eu tô péssima de lançar isso aqui, então não tô lançando nada. E aqui ainda tem o balanço final. Quando eu lanço as saídas, eu consigo ver exatamente o meu lucro. Aqui tá até com os dados errados, tá? De 2025 ainda, porque eu não alterei isso. Mas aqui dá para ver com o que eu tô gastando tudo. Aqui, ó, tem os gastos por categoria, ingrediente, embalagem, outros marketing, funcionários, que eu tô sem atualmente, gasolina, flores, que eu fazia muito bolo semi-naked com flor natural, enfim. E aqui é a minha planilha de produção, que eu amo, ela me ajuda muito, né, tanto na cozinha, para fazer as produções da semana, quanto para fazer os bolos, né, e olhar nos horários, a ordem de prioridade. É isso, espero que tenham gostado. Se quiserem que grave outros vídeos, é só deixar um comentário aqui. Beijo!